Amém? Batalha espiritual, estratégias para que você possa vencer o inimigo. Sexta-feira passada nós falamos das armaduras, dos nossos aliados, né? Como saber que a gente está enfrentando uma batalha espiritual. A gente aprendeu muita coisa. E, na verdade, muitos gostariam de não ter que batalhar, não ter que lutar. Mas isso aí é impossível para um homem, uma mulher de Deus, para um servo de Deus, para um filho de Deus. E a gente precisa realmente entender que existe uma luta, e sem luta não há vitória. Não é verdade? Não há conquista, não há crescimento. Sem vitória não há crescimento, não há reconhecimento, não há prêmio. Se você não ganhar, você não vai receber um prêmio. O Deus da tua vida não é reconhecido. E o mundo, ele só vai reconhecer esse Deus na tua vida se ele vê esse Deus agindo. Quando Deus tirou o povo do Egito, que Deus começou a fazer grandes maravilhas, eles começaram a conquistar e guerrear os reis, contra os reis, o povo tremia, quando sabia que o povo de Deus tinha tido uma vitória. Quando eles foram entrar em Jericó, disseram, o coração do povo está derretendo de medo, porque eles viram aquilo que Deus fez na vida de vocês. Quantos reis ele abateu. Então, hoje, eu quero falar alguns exemplos de batalhas e que você precisa entender que existe posicionamentos, estratégias, existe tipos de batalha espiritual, existe o campo, mas uma coisa que você precisa entender, o maior campo de batalha é a nossa mente. O maior campo de batalha do inimigo é a nossa mente. Para que você enfrente o inimigo, para que você enfrente as lutas do dia a dia, para que você enfrente, toda ação que vem contra a tua vida. A primeira coisa que precisa estar revestido na tua vida, que precisa estar realmente habilitado, que precisa estar santificado, que precisa estar preparado, é a tua mente. Se a tua mente não estiver preparada para enfrentar as dificuldades, as lutas, você não vai aguentar. E se o inimigo ganhar a batalha na tua mente, ele vai ganhar a tua vida. Então, o primeiro exemplo que nós vamos ver de batalha, Mateus capítulo 4, Jesus e o próprio Satanás, está ali, Mateus capítulo 4, 1 e 2, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor levou Jesus para o deserto, para que ele pudesse ser tentado. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. Enganchou. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. 3. Acho que eu... O tentador chegou-se a ele e disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. 40 dias, Jesus jejuando e orando no deserto. E ali ele tem uma batalha, face a face com o diabo. Você já imaginou você estar face a face com o diabo? Já? Jesus estava preparado para aquilo. Foi num momento de fraqueza, ele estava com fome. Eu quero te dizer algo que você precisa entender. Muitas vezes você acha que você não está pronto para guerrear e você se acha fraco. Mas se você estiver preparado, jejuando, orando, diante de qualquer perspectiva que você esteja passando, a palavra de Deus diz que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, se você está se sentindo fraco, porque Satanás colocou na tua mente que você não vai conseguir, que você não consegue, que você é fraco, que você não tem condições de pelejar contra ele, de enfrentar essa luta,
Saiba, não é a tua condição humana, mas é a tua condição em Deus que faz você vencer. E qual foi a estratégia que Jesus usou para vencer o diabo? Oração, jejum e a palavra. Vocês precisam entender que Satanás também conhece a palavra. E ele usou a palavra deturpada para tentar convencer Jesus. E ele entrou com uma pergunta, dúvidas. Se tu és, eu sou. Então, muitas vezes, Satanás olha para você e coloca na tua mente, se, e você engole o se. Eu quero te dizer, a dúvida não vem de Deus. Deus tem uma resposta para você, sim ou não. Espera, não vai, fica. Deus nunca vai dizer para você, se não conseguir, não. A dúvida não vem de Deus. Esse dia a gente estava conversando com o pastor, e é aquela coisa, na dúvida, não ultrapasse. E é exatamente isso. Eu quero te dizer que Jesus venceu, e eu quero falar para você, você precisa ter essa estratégia na tua mão. Essa é uma arma poderosa, jejum, oração e a palavra de Deus. Amém? A segunda batalha, essa batalha, esse profeta enfrentou no invisível. Ele não estava vendo nada, mas ele se propôs. Ele já tinha enfrentado outras batalhas. E esse profeta se chama Daniel. Daniel 10, versículo 10 ao 14. Daniel estava pedindo a Deus uma resposta. Ele se propôs a jejuar 21 dias e orar, porque ele queria receber uma resposta de Deus. Quantos aqui estão esperando uma resposta de Deus? Quantos aqui estão esperando a resposta de Deus? E de repente já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 1 mês, 1 semana, e você acha que Deus não vai te responder, que Deus não está preocupado com você. Eu vou te ensinar agora, através de Daniel, como você vai vencer esse ataque do inimigo. Daniel 10, versículo 10 ao 14, diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim, mas um príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim fazer-te entender o que há de suceder a teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Desde o primeiro dia, mas houve uma batalha no mundo espiritual, onde o príncipe da Pérsia, se você se lembra, quando nós ministramos sobre os principados e potestades, desmascarando o reino das trevas, nós falamos sobre principado e potestade, e existem principados que governam nações, reinos, cidades, bairros, e você precisa entender isso. E esse anjo disse: Daniel, desde o primeiro dia, quando você começou a orar, a jejuar e colocar tuas palavras diante de Deus, eu saí de lá com a resposta. Mas existe uma batalha no mundo espiritual, e eu precisei chamar o anjo Miguel para me ajudar nessa guerra. De repente esse anjo não era um anjo muito de guerra, era um anjo mensageiro,
Mas ele disse, eu chamei Miguel, e Miguel veio e me ajudou, e eu estou aqui com a resposta daquilo que você estava colocando. Mas se você tivesse desistido, Daniel, de orar, de cumprir o propósito que você colocou diante de Deus, eu não teria chegado aqui. Essa é a minha tradução. Muitas vezes você se propõe a entrar numa guerra, esperando resposta de Deus por algo, e aí está demorando demais. Mas eu quero te dizer, meu irmão, você precisa entender que está existindo uma batalha lá em cima. E se você parar de orar, se você parar de jejuar, se você desistir no teu propósito, essa resposta não chega. Porque essa batalha, meu filho. Versículo 20 e 21. O anjo diz, eu vou voltar. E eu vou voltar a pelejar novamente. Preste bem atenção. Ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe das Pérsia. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Você realmente, meu amado, precisa entender que a resposta de Deus, ela vai chegar na tua vida, mas que a guerra, ela não vai parar. Da mesma forma que o anjo guerreou para vir, ele vai ter que guerrear para voltar. E quando sair aquele principado, vem outro principado querendo guerrear. Você está em constante batalha espiritual. E você precisa se preparar para isso. Vocês estão entendendo? Você não está vendo agora, eu não estou vendo agora. Mas existe uma batalha aqui em cima. E porque nós estamos aqui? Olha, meu amado, deixa eu te falar uma coisa, eu estava comentando isso. Sexta-feira que vem você não pode perder. Há um costume nessa terra, em toda a terra, que o ano só começa depois. Isso é verdade? Quando é que o ano começa? Se você pegar 2 Reis 13, quando Eliseu morreu, creio que é no versículo 20 diz assim, bando de moabitas no começo do ano vinha e saqueava tudo. Igual com Gideão. E existe essa cultura, mas isso não é um costume do céu, isso é um costume do inferno. E muita gente está paralisada a partir de agora. Começou dezembro, paralisou tudo. E só vai se mover depois do carnaval. Você já perdeu 3 meses aí praticamente na tua vida. Satanás rouba tudo. E por que ele investe tanto no começo? Porque você faz promessas, você faz voto, como o pastor falou. O ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou começar o ano arrebentando, orando, lendo a Bíblia, jejuando, tal, malhando, fazendo dieta. Eu vou arrebentar, não vou faltar um culto na igreja. Começo do ano ele já te rouba tudo. Eu vou trabalhar, eu vou crescer profissionalmente, eu vou fazer. Não, só depois do carnaval. Aí ele já roubou você. Porque Satanás gosta de roubar no nascedouro, no começo. Porque se ele te roubar no começo, as tuas forças será difícil se levantar no meio. Mas se ele não conseguir te roubar no começo, você vai chegar até o fim. Você precisa entender isso. O ano vai terminar quando der 11 horas, 59 minutos e 59 segundos e 59 milésimos. Meia-noite começa o teu ano. Meia-noite e 1 começa o teu ano. E é um ano de bênção sobre a tua vida. É um ano que você tem que se levantar. É um ano que você vai viver a restauração do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Você precisa tomar posse disso. Não deixe que esses bando de moabita invada a tua vida no começo do ano e roube tudo que você plantou no mundo espiritual de promessas para a tua vida.
enfrentando um inimigo muito poderoso. Eu gosto muito disso aqui. Isso aqui, esses dois últimos que eu vou falar agora, ele nos dá uma palavra poderosa em meio a uma guerra. Rei Ezequias, um rei fiel a Deus, enfrentando uma grande ameaça. Senaqueribe, um inimigo cruel e muito numeroso. 2 Crônicas 29. Estratégia para vencer esse inimigo, que é muito poderoso, que já tem derrotado todos ao teu redor. E agora só falta você. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. Ezequias fez tudo o que era reto perante o Senhor, restaurou o templo, os cultos, as ofertas, os levitas. Ele fez tudo. 2 Crônicas 32, depois diz assim: depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Depois que Ezequias fez tudo o que era certo, restaurou o templo, os levitas, as ofertas, as contribuições, ele andou certinho no caminho do Senhor, estava vivendo o auge do seu ministério. Aí a palavra diz assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade. O que é que a gente aprende com isso? Meu amado, você pode ser fiel a Deus 101, 110%. A tua fidelidade não vai impedir do inimigo te ameaçar. Não vai. Aí você me pergunta: mas pastor, então o que adianta eu ser fiel? Eu falei que o inimigo te ameaçar, a tua fidelidade vai impedir que o inimigo te destrua. A tua fidelidade vai impedir que o inimigo toque em você. A tua fidelidade vai fazer com que Deus peleje a tua guerra. Então, meu amado, quando você for ameaçado e você estiver fazendo tudo certinho, nunca abra a tua boca: mas Deus, eu estou sendo fiel a ti. Não, você vai aprender o que Ezequias fez, e você vai fazer também. A estratégia de Ezequias vencer esse inimigo poderoso. Primeira coisa, 2 Crônicas 32, 3 e 4. Você precisa tapar toda fonte que possa alimentar o inimigo. Está ali? Teve conselho com os seus príncipes e os seus poderosos, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Meu amado, quando você é ameaçado pelo inimigo, você não pode deixar nada que alimente ele. Você precisa estar com todas as fontes que possam alimentar esse inimigo, se fortalecer para te destruir. Pecado, brecha, murmuração, raiva, falta de perdão, qualquer coisa que vai alimentar o inimigo, desânimo, preguiça, falta de orar, de jejuar, qualquer coisa que vai alimentar o inimigo, que vai fortalecer ele, você precisa cortar. Corte todas as fontes, fofoca, ira, confusão, tudo que o inimigo se alimenta, não pode estar na tua vida. Porque se ele encontrar algo que possa se fortalecer, ele vai te destruir. Corta todas as fontes que possam alimentar o inimigo. Amém? Vocês entenderam? Segundo lugar, levante os muros e as torres, pegue as armas e escudos. Verso 5.
Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Miló na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Meu irmão, quando o inimigo te ameaçar, por mais poderoso que ele seja, não baixe a guarda. Se fortaleça mais ainda. Levante os muros, ore mais, jejue mais, tape as brechas, pega o escudo da fé. Você tem que se munir mais ainda. Amém? Você não pode, você tem que levantar uma torre de vigia. A palavra de Deus diz: vigiai e orai sem cessar. Como é essa vigília, pastor? É assim, ó. Quem já ferveu leite? Já ferveu leite? Tá lá, ó. Fulano, oi. Acabou. Leite é uma bênção. Você está lá, 20 minutos. Espera aí. Vigiar é assim, meu amado. Quando você for vigiar com Deus, contra o inimigo, lembre do leite. Não posso tirar o olho. Eu não posso baixar a guarda. Eu tenho que me fortificar mais e mais. Amém? Terceiro lugar, seja forte e corajoso. Não tenha medo. Saiba que com você está o braço forte do Senhor e com ele o braço da carne. Foi isso? Essa palavra é poderosa. Você precisa entender isso. Essa frase não pode faltar na tua mente num dia de guerra. Ela não pode. Versos 7 e 8. Sede fortes e corajosos, não tem mais. Nem vos assusteis por causa desse rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias. Se anime, meu amado, tenha força, entenda que com você está o braço forte de Deus, e contra o braço forte de Deus, meu amado, ele conta o mar com um sopro de Deus, já era o inferno. Quarto lugar, apresenta o Senhor a ameaça do inimigo. Segunda Reis, agora, porque esse texto está nos dois, e eu peguei esse aqui do Segunda Reis, que é bem claro para que você entenda. Tendo Ezequias recebido a carta nas mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor. Você sabe que eu bato muito nessa tecla. Venha à casa do Senhor, venha à casa do Senhor, venha na igreja, venha congregar, venha aqui, traga as tuas dores, traga as tuas ameaças, traga aquilo que está atormentando a tua vida. No momento da guerra, venha aqui na frente guerrear. Traga! Estendeu-a perante o Senhor, pegou a carta. Já recebeu uma carta de ameaça? Eu já. Então subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus, e todos os reis da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram fogo nos deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos, de homens, madeira, pedra, e por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra saibam que o Senhor é Deus que tu és o Senhor nosso Deus. Você lembra do que eu falei no começo? Porque você não pode fugir de uma luta? Porque sem a luta você não tem vitória. E sem a vitória você não tem um reconhecimento. E as pessoas que estão todas ao teu redor precisam reconhecer que Deus é Deus na tua vida. E Ele só reconhece quando você passa pelas lutas e que você vence.
Porque ninguém quer ir atrás de derrotado, mas todo mundo quer ir atrás de vitoriosos. E se tem uma coisa que nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor. E foi isso que Ezequias fez, pegou aquela carta e levou. E sabe qual foi a resposta de Deus? 2 Reis 19, 32, 34. Pelo que, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, não lançará nem flecha alguma, não virá perante ela com escudo, há de levantar tranqueiras contra ela, pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei a esta cidade, para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Outra coisa que você precisa ter, memorial. Memorial. Ezequias era o 11º rei depois de Davi, e Deus ainda estava dizendo, por amor a Davi, eu vou livrar essa cidade. E eu quero te dizer como foi que Deus destruiu. Então, naquela mesma noite, versículo 35, 37, saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, né? E se foi, voltou, ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrimeleque, Cerezer, quase que era Elezer, mas não é Elezer não, é Sarezer. Rei, seus filhos o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate. E Azar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Um anjo. Deus enviou um anjo e esse anjo destruiu, matou 185.000 homens. Eu quero perguntar uma coisa para você. Quantos problemas você tem? Você tem 185.000? Porque um anjo resolve. Se for 500.000, um anjo resolve. 1 milhão, um anjo só de Deus resolve. Não precisa você mandar uma legião de anjos, não. Quantos problemas você tem, meu amado? Você pode sair daqui com todos os seus problemas resolvidos. Se Deus mandar só um anjo. Vai fazer um pequenininho, eu acho que não tem anjo pequenininho, né? Imagina. Isso aqui manda aquele ali. Não, os anjos são. Um anjo. Você precisa entender isso. Amém? Então, faça isso que Ezequias fez e você vai ter vitória contra teu inimigo. Em último lugar, aprenda com o rei Josafá. Essa história, ela revela um dos maiores segredos, na minha opinião, de Deus em meio a uma guerra. E se você aprender esse segredo, e no meio da tua guerra, você entender, e você clamar por isso, você vai ser vitorioso. 2 Crônicas 20, do 1 ao 3. Depois disso, entenda aqui novamente, Josafá fez tudo que era certinho ali. Restaurou os levitas. Os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão. Segundo os teólogos, podia ter quase 1 milhão de homens. 1 milhão. Vem contra ti, além do mar da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedim. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou um jejum. Meu amado, vamos ver algumas atitudes que trouxeram a grande vitória. Em primeiro lugar, ele buscou o Senhor. A palavra diz, ele buscou o Senhor e apregou um jejum. Você está entendendo que essa oração, jejum, buscar o Senhor não pode faltar na tua guerra? Jesus venceu assim, Ezequias venceu assim, Josafá venceu assim, e você tem que vencer assim. Segundo lugar, foi para a igreja. Mas eu gosto disso.
Por isso que você não pode faltar um culto. Enquanto as tuas guerras não forem todas resolvidas, e quando elas forem, você vem só celebrar. Verso 6, diz assim: pôs Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, e ele começou a orar e dizer: Senhor, Tu és Deus poderoso no céu e na terra, Tu fizeste grandes coisas, o Senhor desbarata os exércitos, o Senhor... E Josafá começou a clamar ao Senhor, junto com o povo. E aí, a palavra de Deus diz lá no finalzinho desse texto, versículo 15, essa frase que eu quero que você não esqueça. Diz assim: não temais. Vou ler desse começo aqui. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaiel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita. Aqui tem um nome de sugestão de nome para você colocar nos seus filhos. Levita, filho de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, ao que diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Meu amado, quando você entende que você é filho de Deus, você está em obediência a Deus, andando em santidade com Deus, fazendo tudo o que é certo, quando vir uma guerra contra você, é Deus que vai pelejar por você. É Deus que vai pelejar por você. Não é você que vai pelejar. Você tem que só tomar posição, que é o terceiro passo. A ordem foi: vá ao encontro e tome posição. Amanhã descerás contra eles. Versículos 16 e 17. E eis que sobem pela ladeira de Giz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parado, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairá ao encontro, porque o Senhor é convosco. Agora você tem que tomar posição. Não pense que você vai ganhar a guerra deitado em casa, trancado no seu quarto, chorando, não. Deus vai dizer para você: vá em frente, saia do quarto, levante da cama, pare de chorar, vá enfrentar, vá pelejar contra o inimigo, porque nessa guerra eu vou com você. Começa a marchar. É isso mesmo. Pastor, toda sexta-feira ensina vocês a marcharem aqui. Então você tem que marchar mesmo na sua casa, ungir a sua casa, guerrear. Você tem que tomar posição. Quarto lugar e último: adore ao Senhor em meio à guerra. Verso 19 e 21. Dispuseram os levitas, os filhos dos coatitas e coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Segundo os estudiosos, eram 20 quilômetros que eles tinham que andar, até chegar nesse lugar. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estarás seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Você já imaginou isso? Você crê na palavra profética? Quando alguém lança uma palavra sai do altar para a tua vida, você se agarra a essa palavra. Aconselhou-se o povo e ordenou os cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvaram a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meu amado, no meio de uma guerra, você não tem que estar chorando embaixo da cama, lamentando. Você tem que se levantar, ligar o som bem alto, né, e louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor, marchar. E você vai ver as fortalezas caindo por terra, o inimigo recuando e Deus dando grande livramento. Verso 22 e 24, a vitória.
Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e Moabe, e os do monte Seir, e vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e os filhos de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo de todos os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros, a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, para olhar para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Versículo 25 e 26. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância, objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção até o dia de hoje. Você entendeu? Porque você precisa guerrear e você precisa ir. Deus não vai deixar nem você pegar numa espada, meu amado, para ferir ninguém. Ele vai cuidar de tudo. E Ele ainda vai te dar um vale de bênção. Aquilo que você vê que está tudo morto, pode olhar embaixo, tem riquezas. Os teus sonhos que já morreram, que Satanás já matou no teu coração. Começa a futucar, porque lá embaixo tem bênção para você. As promessas que já morreram no teu coração, começa a correr atrás, porque lá embaixo elas estão vivas lá, porque Deus não volta com a sua palavra enquanto ela não se cumpre. O que Deus pode fazer por você, nenhum homem da terra pode fazer. O que Deus pode te levantar de uma forma grandiosa, nem ninguém pode fazer. O que Deus pode te dar, homem nenhum, nem ninguém pode te dar. Você precisa entender isso. Então eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar. Você precisa, meu amado, orar, louvar, jejuar, vir na casa do Senhor, adorar Ele, se posicionar. E deixa que Deus vai pelejar as tuas guerras. Tome posicionamento. Ele não perde Eu costumo dizer que no exército de Deus, existem 2 tipos de soldado. Quais que vocês acham que são? Quais? O vencedor? Qual é o outro? E o desistente. Porque com Deus a gente não perde. Não existe perdedor. Você não perde, você desiste. E os homens e as mulheres que estão aqui e dessa igreja são aqueles que não voltam atrás, que não desistem para a perdição. Amém? Então, vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós vamos louvar, eu quero que você venha aqui na frente, colocar as tuas ameaças, as ameaças do inimigo sobre a tua vida aqui. Faça como Ezequias, traga aqui aquilo que tem te ameaçado, nós vamos orar, e em nome de Jesus, Deus vai desbaratar os exércitos que estão contra a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Você precisa guerrear, tomar posição, é a hora de você tomar posição, é agora. Venha, vamos orar aqui. Deixa o Senhor pelejar a tua guerra. Você precisa usar essas estratégias. E a estratégia é orar, é louvar, é colocar diante de Deus. E Deus vai visitar em nome de Jesus. Qual é a guerra que você tem enfrentado hoje? Ah, pastor, não tenho enfrentado nada. Então vem aqui na frente para que Deus te revista, te prepare. Porque quando essa guerra surgir, você vai estar revestido. Você vai estar preparado.